Oi, eu sou Iris, mas pode me chamar de Verinha. E hoje eu vou resumir os 4 últimos episódios de Hazbin Hotel, que foi lançado, os dois primeiros na quinta passada, na quarta passada, e esses dois outros nessa quarta, no caso, ontem. Vamos começar com o primeiro episódio. Se passa depois de ter terminado o Hazbin Hotel, começa com uma reportagem do canal 666 News, uma apresentadora falando sobre o Hazbin Hotel. Sendo no Raspen Hotel. Isso mesmo, Kate. Já faz um tempo desde que o paraíso atacou o inferno. Charlie Morningstar e seu rasgo. Aí corta pro Hazbin Hotel, tá cheio de gente, todo mundo pergunta se é um lugar pra extermínio de anjos. Aí mostra a Charlie, o Angel pede uma bebida, pede uma bebida pro Husky. Aí a Veg tá procurando a Charlie. E antes disso, quando uma pessoa pede uma chave pro quarto, ela diz: por agora pode me chamar de Veg, eu estou querendo mudar o nome. Durante esse episódio todo, ela vai tentar encontrar um nome, mas eu acho que ela não vai encontrar, porque esse é o nome consolidado dela, Veg. Eu acho que ela não vai querer mudar. Enfim. Ela acha que Charlie tá lá conversando com os ovinhos dos serpentes que sobreviveu à grande explosão. E literalmente ele construiu 4 estátuas, 3 sendo reais e uma sendo uma que ele inventou da cabeça. A Veg fala que tem um monte de repórteres querendo falar com a Charlie. E ela desce lá, só que ninguém tava entendendo, porque todo mundo tava achando que é um lugar pra matar anjos e tal. Ela tenta falar, só que todo mundo. Ela tá tentando falar, aí a Nifty aparece e pronto, enxerga tudo. Aí ela tenta continuar falando, só que fica muito pressionada e Lucifer aparece, tirando ela de lá e falando um pouco, os dois. Aí a Charlie liga pra mãe. É, ahn, a Charlie liga pra mãe e pronto. Ela desce com mais firmeza e ela deixa bem claro pra todo mundo ali que esse hotel não é pra matar anjos, é pra buscar redenção. E basicamente, se fosse pra resumir o episódio 1 seria esse resumo aqui. Além das canções de a Charlie apresentando pro Baxter, o hotel, também tem outras canções. Tipo, tem um paralelo entre a canção da Charlie e a canção dos V's. A canção da Charlie com os V's, basicamente, é sobre terem mais hóspedes, competindo entre hotéis. Só que enquanto um só quer aumentar a fama, e basicamente os beco do coisa lá, a Charlie só quer a redenção, só quer que os pecados se redimam. Aí tem a outra música do Vox, nesse episódio o Vox tá com seu plano, contando pros outros V's que um plano pra ir até o céu e derrotar, e se tornarem deuses, quer dizer, derrotar, e se tornarem deuses. Aí tem uma musiquinha lá, sobre eles entendendo o que é isso. Do Senhor, prevejo várias almas bem ao nosso dispor. O inferno se tornou pequeno, então o que tal? Não tem depois governos, mas controle total. Pense em tudo que não conquistou. Será a jornada em que a gente embarca. Pela marca. Isso de se curvando para nós. Eu quero estar com um anjo só. Usar as asas no vestido. Faz sentido. A princesa monstro demais. Os anjos não são tão imortais. E esse é o episódio. Eu espero que o que eu achei desse episódio foi bom. No início de temporada, as músicas, eu tô achando bem massa essas músicas. E tipo, não tá igual a primeira temporada, que tem episódio que eu não gosto, é por causa das músicas, né? Nem pelo complemento todinho. Um episódio eu gosto, não gosto das músicas. Por exemplo, eu pulava. Mas, assim, nessa temporada eles arrasaram nas músicas. Tanto em português quanto em inglês. Tá lindo se ver. O episódio 2 se passa no paraíso. Já que o episódio 1 se passa no inferno, o episódio 2 se passa no paraíso. E os dois estão paralelamente, depois que o serpente subiu ao céu. Ele tá lá sendo julgado na corte da voz. E basicamente chega um momento que a Sarah pergunta diretamente com raiva para os Serpentos o que é que ele estava fazendo ali e por que ele veio ser um espião da Morningstar. E do nada aparece eu vou chamar em português, eu não consigo pronunciar isso não. A voz de Deus. Ela aparece e acalma um pouquinho a Charlie. A Charlie não. E acalma um pouquinho a Sarah. Aí aí nós sabemos que quem está comandando agora os líderes do extermínio é basicamente o filho de Adão, Abel. E lá a Sarah pergunta se São Pedro tinha deixado a entrada de Serpentius, mas não, ele disse que simplesmente não autorizou nenhuma entrada. Aí a Lúcia fica bem revoltada com isso, porque ela não foi escolhida, mesmo sendo o braço direito de Adão. Aí a voz de Deus pede para Serpentos contar sua história. Basicamente se passa em Londres em 1880. Se não for 80, tá aparecendo aqui na tela. Eu não tô muito bem lembrado disso, não. Enfim. O que é que tem a ver, porra? Enfim. Aí vai conta, ele era um engenheiro na grande revolução. Acho que é na primeira Revolução Industrial. Eu acho que é a segunda Revolução Industrial lá na Inglaterra. Enfim, eu vou deixar como segunda. Se não for, eu vou ter me corrigido depois. Enfim. Ele era um engenheiro que estava fazendo coisas e literalmente ele observava na janela do quarto dele pessoas indo e voltando e vendo cenas até que um pouco mais sensuais. Casais. Até que um dia ele viu um assassino matando uma mulher. Eu e outras pessoas também assistiram esse episódio pensamos no Jack Estripador, que matou umas vítimas lá em Londres nessa mesma época. E literalmente Serpentius disse que ele matou, além da mulher que o assassino matou outras 5. A voz de Deus diz que ele se redimiu, porque
literalmente ele refez seu pecado. Em vez de ficar parado e não fazer nada, ele decidiu ir fazer alguma coisa para salvar quem ele ama. E foi assim que ele subiu ao céu. A Sarah entende o que a Emily tá dizendo desde o início desse episódio, que realmente ele se redimiu. E ela entende que ela estava certa. A Sarah entende que a Emily estava certa. Aí todo mundo é dispensado, só fica a Sarah e a voz de Deus lá. Aí cortamos pra Emily e Serpentius. Pra Serpentius conhecer o paraíso. Literalmente tem uma musiquinha lá. Essa música aqui, eu diria que é uma das piorzinhas dessa temporada, mas é divertido, lembra muito o paraíso. É o paraíso da primeira temporada, do episódio 5. 6. Acho que é o episódio 6. É, o episódio 6. Que é o paraíso. Uou. Enfim. Aí cantam, só que o Serpentius está tentando fazer alguma coisa pra voltar lá pra baixo, porque ele quer ver seus amigos. Corta pra outra cena, depois dessa música. Aí mostra Sarah falando com a voz de Deus. Literalmente tem uma das melhores músicas, na minha opinião. Tipo, esse episódio tem músicas muito boas. Que é a voz de Deus cantando com a Sarah sobre a confissão dela. E é muito bom. Eu vou deixar um trecho aqui. O que já foi impuro não será no futuro. Eu não sei como trazer a mudança, mas sinto por toda a matança. De que forma não vão repetir o mesmo massacre que já permiti. Nos manter nessa indecisão pode trazer nossa condenação. Aí depois dessa cantoria, a Sarah ela quer trazer a mudança. E literalmente sempre por toda a matança. Aí corta pra mais uma cena. Mais uma cena de que a Luta tá lá e vê Adão. E vê Adão. Adão tá mais como um espírito obsessor. Ai, Adão. O primeiro homem. Aí vai lá. Aí tem a música. Deixa eu ver qual é o nome. Esqueci, calma. A música não. Só que Gravidade, a música se chama Gravidade. A Luta canta Gravidade com Adão. Pra mim é o devaneio na cabeça dela, e não Adão realmente. Porque Adão tá morto. Ele já foi dessa pra pior. Mereceu. Enfim. Aí, toda revoltada, o Abel lá. Aí, corta antes dessa cena. Eu acho que eu vou ter que embaralhar esse vídeo todo aqui. Enfim, antes dessa cena, a Sarah chama Abel. Chama Abel e São Pedro. Só que São Pedro só cuida dos portões do paraíso. E Abel não é muito fã do extermínio. É muito fã de qualquer coisa. O que será, né? Morto pelo próprio irmão. Cadê Caim? Só tem Abel nessa série. Cadê Caim? Caim deve estar no inferno nessas horas. Eu queria ver Caim. Será que é legal o pai ter a mesma personalidade filha da puta do pai? Não sabemos. E assim terminou o episódio, com o Serpentius ficando triste. Terceiro episódio, voltamos pro inferno, já que o Rasmus tá no inferno, com certeza. E literalmente a porra da Charlie, depois de saber que a redenção é possível, vai contar pra todo mundo. E chama o Vox. O Vox traz a Velvet e literalmente começa a gravar o Rasmus Hotel. Aí, literalmente, a Charlie fala sobre a redenção e eles querem a redenção de algum pecador ao vivo pra gravar. Aí o Andrew Dust aceita fazer a redenção, só que a Charlie bota literalmente a mesma redenção. Tenta fazer a mesma coisa que o Serpentius fez pra ir pro paraíso. Aí, ela nota, no final do episódio, esse episódio aqui é o que dá mais pra resumir todinho, porque não tem muita coisa de relevância. Só a Charlie tentando fazer o Andrew Dust se redimir com as câmeras do Vox. E que a Cherry Bomb foi perguntar o passado entre o Baxter e o Serpentius. E eu vou focar agora nessa parte do passado do Baxter com o Serpentius. Ele era um cientista, enquanto um era biológico, o outro era um cientista de máquinas. Os dois trabalhavam juntos, só que as versões do Serpentius eram muito velhas, muito mesmo velhas. E perdiam pra qualquer um, enquanto as armas biológicas do Baxter funcionavam. Já que eu acho que o Baxter é um cientista mais novo pra ter essas armas biológicas. Aí ele decide sair, que ele trabalhava com o Vox, o Serpentius, junto com o Baxter. Aí decide sair lá pra ir conflitar com outra pessoa, no caso a Cherry Bomb. Aí tem uma música lá do Serpentius no paraíso e a Cherry Bomb no inferno, literalmente cantando juntos, se inspirando. Aí, talvez fosse amor, talvez não, os dois sentiam alguma coisa, só gostavam de ficar se explodindo porque sentiam algo dentro de si. E sentem saudades, ela dele e ele dela. Aí voltamos pra redenção. A Charlie chega na conclusão que pra subir tem que refazer seu pecado original, literalmente mudar seu pecado. Tipo, o que você fez pra ir pro inferno, você tem que fazer o contrário, o completo oposto. Mas só que no caso do Angel, pelo que o Vox falou, foi literalmente, ele matou o próprio pai. Aí o Angel sai de lá triste, o Vox vai lá e faz uma difamação pra Charlie. Coisa normal, muito normal. Aí voltamos pro episódio 4, que seria uma semana e um dia depois. Uma semana e um dia depois, eu acho. Porque ela disse que fala isso uma semana e é um dia de quinta. Eu acho que é uma semana ou uma semana e um dia. Não tô lembrando se é sexta ou é quinta-feira que se passa esse episódio. Eu me lembro que no episódio 1. No episódio 1 não.
no episódio 2, 3. No episódio 3 é dito que é quinta-feira. É uma quinta. Então, se passa uma semana, ou é quinta-feira ou sexta-feira, enfim. A Charlie vai lá, ao vivo, em cores, no 66 News, pra falar a verdade, só que ainda assim ela consegue dizer uma atrocidade que cortaram e fizeram parecer que realmente ela faz isso, que é literalmente, ela fala que literalmente é pra deixar os pecadores morrer, para os anjos. Era isso que o Vox queria, só que ela não disse isso, ela disse em rede nacional sem querer, porque era pra dizer uma defesa do que ela não disse, pra coisa, mas de qualquer jeito, todos os pecadores viram isso. Enquanto isso, acontecia, Alastor pede demissão do seu cargo e vai até a parte canibal. Não sei se é a cidade canibal ou é a vila canibal, tô lembrando agora do nome. Mas enfim, o Alastor vai lá falar e vemos uma música com um pouco do passado do Alastor, que literalmente ele se estressou com o cara, matou, comeu e literalmente fez um pacto com alguém lá de baixo, que era a líder dos canibais, Albert Locke Canibal. E literalmente pediu poder, mas poder pela alma dele. Literalmente, o acordo foi, ela dava esse poder que ele tanto desejava, caso ele cumprisse o acordo dele. Aí foi, no momento que, no dia seguinte a ele ter feito o pacto, literalmente ele tava levando o corpo pra ele ser enterrado, só que tinha uma árvore que no final ele tava assim, e o Alastor tava assim. Aí ficou basicamente como se ele fosse um cervo. Aí o caçador simplesmente atirou nele e matou o cara. Aí o Alastor foi pro inferno. Aí tem a questão deles dois, aí Alastor tem um surto de memória, um surto de memória não. Alastor pensa um pouco e decide ir até a casa dos Vis. A casa dos Vis, o hotel dos Vis. Aí bate, aí os três saem. Aí começa uma lutazinha, aí passa no jornal, a Nifty vê, vai correndo, pega o Husky, aí vai Husky versus Velvet e Nifty versus Valentino. Aí quando o Valentino tava quase matando a Nifty, o Alastor diz o que ele queria, que era literalmente fazer um acordo com o Vox, pra se unir a ele, enquanto a alma dele ficava com o Vox. Ela aceitou, o Vox fez puta propaganda, um monte de propaganda, propaganda no caso que eu falo anunciando que agora o Alastor era dele, blá 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 blá. Aí tem um pouco da história de um dos primeiros momentos que o Vox estava, quando era mais jovem, que lá ainda era uma TV de tubo. Hoje em dia era uma TV normal, dessa que nós temos em casa, mas antes era uma TV de tubo. Literalmente ele queria selar um acordo com o Alastor. Só que o Alastor riu na cara dele, só que o Alastor, ele queria, machucar um pouquinho o ego dele, só que não vai conseguir com o Vox porque o Vox não liga pro passado. Ele liga pro presente e o Valentino termina, depois da canção que o Vox canta, termina dizendo, vocês dizem uma atrocidade. Eu não vou nem citar aqui, eu vou botar aqui na tela, vou cortar a palavra, enfim. Esse foi o vídeo e adeus.